Os vuduns são diferentes na Casa das Minas. Não existem quadros nem imagens. Uma imagem não é um vudum. Uma imagem não tem poder sobre nada. Se um vudum se torna uma estátua, não pode mais se manifestar em nenhuma pessoa. A gente tem obrigação para com o vudum, não para com um quadro. Um quadro é algo sem vida. Era o solo dançou, e era dançou, e era o nado eba que não é nado eba que não é o nado era o solo dançou, o solo dançou, yeah. Yeah. Pela primeira vez em 20 anos, eu entro na Casa das Minas. Desejo agendar uma conversa com a vodunce Dona Denis. Ao penetrar o terreiro, tem-se a sensação de que tudo se passa em câmera lenta, como se fôssemos transportados a uma outra época. Afirma-se que não é permitido usar roupa preta na casa. De forma alguma, se aproximar demais dos refúgios dos voduns. E que se deve, incondicionalmente, deixar a casa antes do escurecer. Dizem que as paredes da Casa das Minas têm ouvidos e olhos. Uma senhora de idade me recebe e me indica a sentar e esperar num longo banco de madeira. E desaparece. Passado algum tempo, ela retorna e aponta, calada, para a varanda. Lá está mesmo Dona Denis, quase irreconhecível, completamente no escuro, num canto em sombra. Ela me olha, desconfiada. Quase não ouso dizer algo. Ela parece um tanto ausente. No último instante de minha breve audiência, pergunto-lhe se seria possível marcar com ela um horário para uma conversa. Ela nada diz e se vai. Aí, ela volta a cabeça levemente e diz bem baixinho: "Quando?" Tão somente esta única palavra. Se ela poderia na segunda-feira à tarde, pergunto. Ela: "Qual horário?" Eu: "Está bom às 3?" Ela não responde. Desaparece silenciosamente como um gato. Ela cantava. Ela saía de si completamente. Ela delirava. Ela não conseguia mais parar. Zumfum. Uma mulher batendo de terreiro em terreiro. Zumfum. Ela gritava. Zumfum. Ela correu até que chegou na Casa das Minas. Ela arrastou sua filha consigo. A velha foi curada. A filha ficou retida lá. Era óbvio. Denis contava de si mesma. Eram seus medos, suas visões que ela cantava. Sua chegada na Casa das Minas foi a cura de sua própria mãe enlouquecida. Os textos do escritor alemão Hubert Fichte, curiosamente herméticos, me despertaram a curiosidade. O que se esconde lá na quente e úmida cidade portuária de São Luís do Maranhão, no Brasil? O que significa Zunfum, Averequete, Zomadono?
E quem são Dona Denis e Dona Celeste, com as quais Hubert Fichte teve, há 30 anos, tão intensivas conversas? Na Casa das Minas, lendário templo de culto aos voduns, quero encontrar a chave para os mesmos. E tem coisa que o vô não diz e a gente não pode falar. E quando ele diz, porque ele autoriza logo que não diga nada. Agotime, rainha negra escravizada. Anciã esquiva com vestido de chita sujo. O olho mudo. Uma casa de taipa, o barro despencando. Ao longe palmeiras, mas não como sinal da abundância de outrora. Ataque de insetos, apreensão. O santuário empoeirado. Escreveu Hubert Fichte sobre Agotime, a rainha africana, que, segundo a lenda, veio há 200 anos para São Luís. Por vingança e cobiça, ela foi vendida para a escravidão pela própria família. Deportada como escrava para o Brasil, ela fundou a Casa das Minas como agradecimento ao auxílio de suas entidades voduns. Ainda hoje, os mesmos voduns reais da África baixam nas derradeiras vodunces da Casa das Minas. Eu posso abrir um terreiro igual a esse para mim? Não posso. Eu não vi como foi feito, não vi como foi montado, não vi o que. Não sei nem o que elas disseram para botar as coisas no lugar. Então nós temos aqui na pena, nós estamos zelando que nós se formamos nessa religião. Quer dizer, que a gente só está zelando o que elas fizeram. Ninguém sabe o que foi que elas disseram para botar as coisas no lugar. Hoje, quando nós vamos fazer uma coisa do que a gente aprendeu para fazer, uma obrigação. Na hora de obrigação, a gente tem aquela cerimônia que a gente faz. Se a gente aprendeu, mas na hora de fazer as coisas, para fazer o terreiro, ninguém estava lá. 100 e tantos anos atrás. As que estiveram perto fazendo, já morreram todas, ninguém não passou uma para outra. E se não podia fazer em outra casa. Por isso é que só tem essa dessa nação. Quem não tem nenhuma pedra da África não pode fundar uma Casa das Minas. Não é qualquer uma que serve. Não pode ser uma pedra morta. Para uma Casa das Minas, tem de ser uma pedra viva, pura, sem contágio, uma pedra completa. A pedra é como um ímã. Ela atrai o Deus. Uma pedra nasce. Porque o assentamento ele não serve só para mim. Ele não serve só para a Casa das Minas, ele serve para o país inteiro. Ele serve para o país inteiro. E não serve só para quem dança a mina. Ele serve para quem estuda, para quem vai para um colégio que precisa de estudar. Precisa ser um, advogado, ser um médico.
Tudo esse assentamento serve para tudo isto. Para qualquer criatura humana que precise de uma luz para o que ele está fazendo. O assentamento serve. Agora, se desmanchar, eu prejudico, nem só eu, como os outros. O voodoo não é como nós. A gente vê um corpo, mas ele não tem corpo. Todos os voodoos estão sempre aqui. Eles ficam esperando o quintal. Quando se inicia um cântico para o voodoo, ele se incorpora. Cada vodunce tem seu próprio vodum. No momento da transformação, a vodunce recebe a personalidade do vodum. Sua própria personalidade se afasta e o vodum toma posse de seu corpo. A vodunce é, neste momento, o vodum. Apenas sob esta forma, o vodum pode se tornar eficaz neste mundo. O transe é suave na Casa das Minas, pois voodoos já moram tranquilos nos assentos. De lá eles vêm e tomam posse das que são médiuns. Não, eu estou dizendo, o médio é como um aparelho, eu digo. Por exemplo, eu comparo assim, com esse aparelho, né? Estou falando, ele está decapitado, é como o voodoo. Ele fala e eu pareço assim, um aparelho, né? Decapitando o que ele fala. Isso aí. Porque os outros que estão lá fora não estão vendo. Só se eu ligar e é como os outros que não estão vendo, só se conversar comigo para me transmitir aquela palestra do voodoo. É isso aí. Perto da entrada, acha-se, completamente apagada, uma fotografia antiga, empalidecida, que me desperta o interesse. Parece que aquele retrato ali, 1914, foi o último barco que teve. Olha, de 14 até 60, que ainda tinha muita gente. Tal forma de iniciação só existe na Casa das Minas. Ela é muito complexa, distante de toda a sujeira, distante das preocupações do lar. Fica-se tanto tempo até que se fosse como uma criança novamente. Deve-se esquecer toda a sua vida anterior. Agora elas que ficaram paralisadas, sem fazer. Pelo menos não ficou fazendo outros grupos. Porque se estivesse fazendo, muitas, ainda tinha alguma delas.
Porque aí essas que ficassem, se fossem umas pessoas que tivessem vontade de continuar, fazia. Mas quando ficou sem ter ninguém para fazer, aí é que não pôde mais fazer. Saindo aqui, eles dizem: olha, meu boi, zebro, jauri, lá vem ele. Ele vem saindo, zebro, jauri. Aí eles vêm chamando os companheiros. Agora manso, zebro, jauri, chamando os companheiros para vir para o pagamento. Mas é muito bonito. Ah, senhora, minha casa está acabada porque tanta coisa linda que eu não vou ter condição de fazer. Cadê as companheiras? A casa tem alma. Nem todos a veem, mas todos a sentem. Seu centro de força fica no Comé, o quarto dos segredos, onde na longa história da Casa das Minas nunca pôde entrar quem não é iniciado. O nome é segredo e não é segredo. O que é segredo e o que não é segredo. Preservar os segredos para todo sempre, à custa da destruição do culto, parece ser um dos impulsos obscuros da Casa das Minas. É prático, pois o que é segredo é logo esquecido. Pergunto. De curiosidade, Todo dia eu né? pergunto uma coisa diferente. Se eu vejo ela conversando. Não é que eu ouço as conversas dela, entendeu? Com as outras pessoas, mas assim, às vezes ela tá conversando ali no corredor com uma pessoa. Aí a gente passa assim, né? Escuta uma coisinha e depois eu vou e pergunto pra ela, o que é isso, que é isso? Às vezes ela nem responde, ela já fica assim, já, né? Ela só fica me olhando assim. Ela me deixa no vento. Elas são minhas netas. Elas não são minhas substitutas, elas são minhas netas. Por que elas vão aprender? Para quê? Para fazer bobagem ali adiante? Como tem muitos fazendo por aí? Para que aprenderam tudo? Não sabe dirigir nada, não sabe o que está dirigindo. Minhas netas, eu não meto nesse embrulho, não. Nem minhas bisnetas. É a que o vô não quis a minha mãe, não me meteu, não me embrulhou. Ela me trouxe, mas não me meteu nessa arrumação. Amanhã ainda? É, eu vou amanhã agora. Eu já quero me ver no viver. Aí, deixa para amanhã. No começo, criança, né? Tudo quer saber com aquela curiosidade, só pra aí se mexe pra fazer. Mas com o tempo assim já vai achando chato, né? Mas tem que fazer, né? A gente tem que ajudar. Agora A a gente gente cata cata porque porque é o sabe que jeito. tem que catar, mas a paciência pra catar milho. Vá, sua casa é minha, quem manda sou eu. Vá cuspir na casa dela. Bom, a gente mesmo é só pra
assim, a gente tá aqui acompanhando a nossa avó, entendeu? Porque ela já tá idosa, né? Não pode mais cozinhar, não pode lavar. Tarefas domésticas assim ela não pode mais fazer, não tem mais condições de fazer. Aí ficou assim uma roupa suja assim, aí não dá pra lavar, né? Aí ela, minha mão tá doendo, se eu pudesse lavar, eu ia lavar essa roupa. Assim que eu falo. Mas é também pra acompanhar. Oi? Não. Falando bem. Eu não. Falando bem. A gente tá falando bem aqui da senhora. É. Vamos pra cá escutar. Às vezes, tem vezes que minha filha fica aborrecida, que às vezes tá fazendo, mas pra que tá fazendo isso aqui? Você é muito chato, né, sua conta. Mas não você agora se meter em tudo, ele não gosta de me meter em nada. Eu tô abrindo o olho, quer olhar, olha, não quer, fecha, não olha, vai caminhando que tu vai ver onde tu vai. E mais, Johnny? Cadê minha chave? Ela já tem 83 anos, mas o tanto de coisa que ela tem na cabeça, de problema que ela tem. Eu acho que se eu tivesse o tanto de problema que ela tem, eu já teria me explodido já. Após 6 meses de volta ao Brasil, quanta mudança! Começou a anunciada restauração do IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O que isto pode significar para a Casa das Minas? Legba é Satanás. Legba não tem família. Ela só tinha um passado de desespero por causa de Legba. O rei as tinha vendido como animais. Legba, guerra, aflição. Na África, Legba fez tudo para levá-los à escravidão. Agora esse leva eu não quero de botar. Eu não, ó. Não quero. Sei lá. E não tem. Aqui não se trabalha com ele em nada. Então pronto. Eu não vou chamar porque só vai dar pra mim. É sério, porque eu não quero negócio com leba. Essa arrumação do IPHAN é o seguinte, quando não tiver mais ninguém da religião, a casa já não é da gente. Já é deles. Já é como se fosse um museu do IPHAN, já entendeu? Quando não tiver mais ninguém da religião. A Casa das Minas não é do IPHAN, ela é tombada, mas não foi o IPHAN que fez. E não tem ninguém do IPHAN aqui que diga que foi dançante ou nem parente de dançante daqui. Nada. Quem fez essa Casa das Minas, quem está mantendo ela até hoje, somos nós, as vodunces da casa, e não eles.
E mantém essa casa não é por egoísmo, né? É porque isto aqui, essas obrigações que vocês vêm fazendo, é do país inteiro, é do mundo inteiro. Aqui ninguém faz nada só para si. Todas as obrigações que se faz aqui, elas giram em torno do mundo inteiro, porque quem fundou isso aqui foi uma sacerdotisa africana. Ela sabia fazer o trabalho todinho, ela fez e deixou aí e pediu que não se mexesse. E até agora eles têm feito assim para mexer, mas a gente, eu sempre tem uma botando o pé no caminho, não pode. Legba se transforma em um anjo, em cachorro, em gato, em porco, em vento. Ele engana. Tem muitos companheiros. Legba queria tirar proveito de minhas dificuldades. Legba é esperto. Ele destruiria a minha vida. Fico conhecendo o antropólogo Sérgio Ferretti. Anos atrás, ele se encontrou com Hubert Fichte na Casa das Minas. Eles iniciaram juntos, naquela época, suas pesquisas sobre o culto. Fichte escreveu sobre este primeiro encontro. Detrás da cozinha secreta vem um homem claro, bonito, um tanto cansado, bem nutrido. Ele riu para mim, eu sem exatamente cumprimentá-lo, nem tampouco ignorá-lo, e ele, entre curioso e ofendido, quase erra a saída. Esta é a concorrência, pensei. O sociólogo de São Paulo, Celeste, apresentou o jovem italiano. Este é Sérgio. Você é botânico? Perguntou a concorrência. A concorrência. Não, romancista. E você? Antropólogo, revidou resignado. Quando eu cheguei aqui a primeira vez, a chefe da casa, a dona Mansa, dizia: isso aqui é uma maçonaria de negros. Quer dizer, maçonaria é um lugar meio fechado, que as pessoas não falam coisa. As pessoas daqui são muito discretas e falam muito pouco. Eu acho que é porque é uma religião que foi preservada pelos escravos, pelos negros, pelos descendentes de escravos. Então, eles não podiam falar tudo. Por exemplo, os cânticos, eles sabem o significado dos cânticos, mas não dizem. Isso é uma coisa que a gente não pode dizer. Os africanos que lá estão não vieram, não foram escravos. Não sabem este caminho que esses passaram. E nem nada do que aconteceu aqui no Brasil. Que eles não tinham condições de chegar até aqui. E nesses daqui, alguns que foram daqui, dali, daquela, alguns. Mas como ia desaparecer? Aquela história da escravidão. Como ia desaparecer? Pela livre, espontânea vontade dos senhores? Duvido. Eles já tinham gasto muito dinheiro com os negros. Eles iam dizer: ó, tu tá livre. Essa conversa é mal contada. Eu sou descendente de escravo. A mãe da minha avó era escrava. O pai dela era escravo. Tudo africano. Agora, não se sabe praticamente nada sobre esses escravos. E justamente é a partir da independência que começa a surgir no Brasil casas de religião afro. Essas religiões eram muito mal vistas, eram perseguidas pela Igreja Católica e pela imprensa e pela polícia. Né? Era necessário, era considerado como se fossem divertimentos, batuques ou festas, e era necessário pedir licença para a polícia. Isso aqui no Maranhão vigorou até 1988, oficialmente. Quer dizer, até 100 anos após a abolição. Os escravos libertos e seus descendentes encontraram trabalho e remuneração nas fábricas de tecido. Dona Celeste sugere-me um passeio a algumas dessas fábricas, onde outrora ela e muitas outras vodunces da Casa das Minas trabalharam.
Aqui fazia tudo. Fazia o algodão, fazia a linha, fazia o tecido, fazia fio para vender para as mulheres que batiam rede. E tinha porção de coisa que era feita logo tudo aqui dentro. Toda aquela parte era feita aqui dentro. Era tecelagem, tinha a parte do algodão para limpar, para fazer o fio, que era para elas tecer. Tudo aqui era feito aqui dentro. Na hora da obrigação, eu sempre saía mais cedo. Sempre eu pedia, sempre eu saía mais cedo. Eu pedia, tinha vez que eu faltava, tinha um médico que atendia a gente, e chegava lá, passava o papo, o médico e dava um testadinho. Eu tinha vez, porque as obrigações mesmo, tinha os dias que eram para fazer de dia inteiro. Toda essa parte aqui dentro, o salão todinho, eram as máquinas tecelando. Esse aqui era o ganha-pão do povo maranhense. Olha aí. Tudo desmantelado, desmantelado. Não sei nem o que eles fizeram. Fechou, porque nós tínhamos aqui 8 fábricas, fecharam todas. Era justamente a vida do Maranhão, era fábricas. Acabou as fábricas, acabou os empregos. A gente sabe que havia um machismo grande, né? A sociedade brasileira, sobretudo, dirigida por homens, né? A religião católica é dirigida por homens, né? Muitas vezes os homens tinham mais de uma mulher. Eu acho que o espaço do terreiro era um espaço em que a mulher liderava, né? A mulher, então, recebia entidades, se tornava importante e chefiava a casa, né? Algumas ficaram solteiras, não se casaram, e algumas tinham que enfrentar o problema do marido, né? Porque no período das festas elas tinham que se afastar do marido, né? Então, elas teriam um certo ambiente de liberdade, né? Mas é um espaço mais feminino, né? Um espaço em que, aqui durante os cultos, durante a época das festas, é proibido as relações entre marido e mulher, os maridos nem vinham, né? Então, seria um espaço feminino de maior liberdade da mulher, da opressão do marido, do companheiro, né? Questão a casa, assim, ela tem lá duas, assim é bom, né? Mas quando chega em relação a casa, tem coisa assim que elas discordam, entendeu? E como discordam? Ela discute. É engraçado elas discutindo. Se elas fossem mais novas, elas assim, se pegavam assim, se estafiavam. Mas elas discutem, mas depois... Celeste, o que tá sentindo? Ou então, Edinha, tua dor melhorou. É assim. Na organização das cerimônias, elas dependem uma das outras.
Parece, entretanto, que a comida dos cachorros não pode ser realizada. Não O pode. rodão dela tem que ficar aqui, para ficar aqui ele não vai lá para dentro. Então tem que ver como é que fica. Não, Eu não posso rir nem ver se você não posso se a fazer coisa desce, que eu tenho certeza que eu vou dizer sim, ele chega, não dá nem resposta, vai pra lá e pronto, você fica decepcionado. Mas é para ir, porque não tinha acertado nada. Porque eu digo, vem, então tá, mas eu não me governo, né? Eu digo sim, ele chega, não lhe dá nem resposta, porque ele tem a obrigação lá e não deu. Aí você vai reclamar e diz, não fiz esse contrato. Pronto, lá eu é que fiz. Eu tô só para fazer a obrigação toda, eu não posso. A comida, o jantar de cachorro tem que começar, por exemplo, uma hora dessa ou mais tarde. Mas acontece, meu senhor, uma hora dessa é ele, e ele tem que ficar ali assistindo, e quem fica lá dentro? Ele tem que ir para lá. Ele não pode assistir duas obrigações numa hora só, e a de lá não pode passar. Essa aqui pode passar, mas a de lá não pode. Então, eu não posso me comprometer com duas obrigações, porque eu não tenho rodunce, não tem outro rodunce, porque não tem a rodunce para ele ficar aí assistindo. Maria, ela não vem. Mesmo que ela venha, ela não até agora não falou nada, eu não sei nada dela. Eu não sei até agora nada de Maria, porque ela não veio aqui falar nada até agora. Procuro por Dona Maria, a terceira vodunce, que, entretanto, não mora na Casa das Minas. Ela mora fora, no Anjo da Guarda. Encontrei a rua rapidamente. Pergunto por Maria a algumas crianças brincando. Rostos desorientados. Mal menciono a Casa das Minas e eles me acompanham até em frente da casa dela. Eu reconheço o tocador Antônio, o companheiro de Maria. A minha tarefa é quando tem a gestão, tem obrigação, aí eu ajudo a fazer. Deni, que eu não sou muito chegada dessas coisas não, que Deni fala pra mim que eu tenho muita preguiça, não tenho interesse em aprender nada. Que de vez em quando ela diz, mas tu aprende, pra quando eu morrer tu não ficar servindo de besta pra ninguém. Que besta nada. Mas eu ajudo, eu faço. Não queria esse negócio de dançar. Mina, aqui, isso, aquilo. Muita responsabilidade que a pessoa tem. Pessoa tem responsabilidade em tudo. Primeira responsabilidade que você tem é com o vodum. Você tem que fazer, você tem que comprar, você tem que fazer as obrigações deles. Que tem vodum que é criança, tem vodum que é velho, tem deles que fuma, tem deles que não fuma. Tem deles que usa bengala, tem deles que não usa. Que a gente sente, às vezes a vista da gente escurece um pouco. Às vezes a gente sente a cabeça, que aí quer dizer que aquilo ali não incomoda. Quer dizer que ali é aquele vodunce que vai se manifestar naquela pessoa. Eu gosto, porque eu não posso botar ele fora. Já me deram, já se aproximou, o que eu posso fazer? Isso é uma coisa que nem que eu não quisesse, né? Como eu lhe digo, que eu não sou muito chegada a essas coisas. Mas o que eu posso fazer? Tem que aceitar, alegre, contente. Por isso que eles botaram ele para tocar o tambor lá da Casa das Minas. Porque o tambor de lá não é todo mundo que acerta a tocar, não. Tem, não sei que mistério que tem, né? E ele toca. Muito difícil. O tambor da Casa das Minas, eu vivo já lá há muito tempo.
é um tambor de ciência. Não é todas as pessoas que sabem bater. Porque cada um é um ritmo. Tambor grande, o ritmo dele é mais alto, já é alto. E os pequenininhos não, já vai. O do meio, ele dá as 3 pancadas e uma saindo. E o crivador não. O pequenininho é para dar o som nos outros. Dos outros, é? É. É? Que ele bota ali, tem. O pequenininho era para dar o som nos outros. É. Morresse hoje não sabia. Para mim tudo era uma coisa só. Cada um Tem um jeito. tem um jeito. É. Que já teve muitos tocadores, já não tem mais. Já tem só eu, compadre Zé, Ribamar e Eusébio. Só 4. Os tambores não são seres vivos. O tambor chama os voodoos. Tambores são algo sem vida, fabricados pelos humanos. Eles são velhos. Talvez eles sejam ainda da época da fundação da casa. Se um jovem tocou em outro terreiro, ele não presta mais para a Casa das Minas. Ele perdeu o sotaque para sempre. Se um tocador toca errado, um voodoo senta-se perto dele e canta no ouvido dele para ele tocar direito. Eu fui nascido na casa, criado. E minha mãe era dançante de lá. Olhando. Quando eu tinha meus 6, 8 anos, eu sentava bem na ponta daquele banco, que fica na parede lá, eu estava bem na ponta. Eu ficava observando. Na batuta e tal. Aí bem, quando um dia, a minha tia mandou me sentar no tamborzinho. Se eu sabia bater, eu vou experimentar. De uma faixa de uns 8 a 9 anos. Aí eu comecei. Peguei a prática do tamborzinho e depois comecei a pegar a prática do tambor do meio. Hoje, os jovens não querem mais participar de uma religião, de uma obrigação. Eles querem estar brincando, negócio de reggae, não sei o que e tal, e aí vai perdendo a animação deles. Que é a obrigação de uma brincadeira que a gente pode apreciar e não vai, aí é difícil. Era muita dançante, Era no mínimo umas 100 e poucas dançantes. Era muitas dançantes. Ali era cheio, era bonito. Você chegava ali, mas era bonito mesmo aquele pessoal tudo dançando. Aí você chegava, ia na sala grande, tinha 4, 5 ali, fumando seu cachimbo, descansando. Ia no quarto deles, tinha 3, 2 e o resto estava aqui. Mas era muito mesmo, que a sala não suportava todo mundo para dançar. Mas era lindo, era bonito mesmo. Hoje está desse jeito assim. Fogo!
H-U-N-T-O, Huntó, soletra Eusébio a um ingênuo jornalista que pergunta o que ele faz lá, na Casa das Minas. O jornalista escreve obediente as letras no seu bloco de anotações. Certo. E o que significa isso? Eusébio responde: Huntó, o chefe dos tambores. O Huntó-chefe é aquele que bate o tambor guia, o tambor grande da casa. É aquele que vai na frente, tá vendo? É aquele que está do lado dela para fazer isso, aquilo, outro. Tá? É o auxiliar mais próximo delas. Para tocar o tambor na Casa das Minas, não é assim. Você primeiro vai para o treino, pós ensaio. Você tem que estar na casa há muito tempo, gostar. Na Casa das Minas ninguém ensina nada para ninguém. Você tem que aprender. Você tem que ser curioso. Por quê? Porque você sendo curioso, você transmite para ela capacidade de aprender aquilo. Você tem que ter gosto de fazer aquilo ali. Então, na Casa das Minas não se ensina nada. Mas, posteriormente, se não haver uma renovação, ali vai ficar só na lembrança, como um museu. Por que não tem mais Voldunce na Casa das Minas? Então precisa renovar para poder dar continuidade à festa. Então, se o dono da casa quiser renovar, ele tem como renovar. Para fazer uma feitura de novo, de todas as Voldunces. Porque isso leva, isso é muito complicado, é muita responsabilidade. Uma renovação de massa. Deveria ter, a cada casa, já deveria ter uma pessoa da altura de Denis, pelos anos que ela vem aqui, da altura da casa dela. E não tem. Não tem uma pessoa da altura de Denis. Não tem. Então ela fechando os olhos, se essas coisas, como hoje não se faz muitas coisas, ali não vai ser mais feito. Então essa é a história da Casa das Minas. Ela não faz nada sem consultar o Vodun, o chefe delas. O que é? Foi que ela te disse, por que ela não ia se operar? Só depois que falasse com o senhor dela. Só que é o senhor que vai dizer que eu vou operar agora ou não foi? Tem a obrigação, e eu tenho que falar com o meu senhor primeiro, a mesmo caso for o caso de Celeste, que não ficou internada, porque tem que falar com o patrão dela, ver aqui se ela podia ficar internada ou não. Porque elas são muito apegadas à entidade. Elas não fazem nada sem procurar consultar a entidade dela. Na festa, Lepom, vai lá. Quando tem a festa, qualquer pessoa pode conversar com ele e ele consulta lá. Se tem alguma coisa, logo ele diz logo o que é. Para fazer isso, aquilo, outro. Mas se não tiver, ele vai pesquisar, vai ouvir para poder fazer as coisas. Os loucos eram trazidos para casa. Eram banhados com Amansi para ver o que estava acontecendo. Tratavam-se mal olhado em crianças e adultos, ventre virado em crianças, demônio no corpo, loucura, perturbações, doença dos nervos, mufina, alergias,
queimaduras, vermes, problemas dos rins, doenças do coração, problemas circulatórios, gripe, derrame cerebral, dermatoses, tuberculose, sangramentos. Quando as pessoas têm um filme contínuo na cabeça, porque elas receberam calmantes demais, elas vêm à Casa das Minas para se livrar disto. Acende-se uma vela no comé, se escreve o nome do doente num pedaço de papel e coloca-se ao lado. Então, fica-se sabendo o que deve ser feito. Tem a festa de Acossapatá. A festa de meu pai Acossapatá. Acossapatá foi um dos que fez um pacto com Deus muito sério por causa dessas enfermidades que vêm para os nossos corpos. Enfermidades terríveis, vírus horrorosos que destroem nossa carne, destroem nossos organismos. Ele fez um pacto de ter uma cura para esses tratamentos. Então a festa dele, a equipe que vem aqui na Casa das Minas, eles, os filhos de Acossapatá, por exemplo, meu senhor e outros, que vêm ali, os odães, como são chamados, eles é que trabalham, ensinando a fazer remédios. Tem pessoas que vivem mais 20, 30, 40, 50 anos sem aquela enfermidade, pronto, às vezes vão morrer de outras muito diferentes, não é? Então ele falou, por exemplo, nós sempre com a nossa, sendo sempre mal agradecidos e não queremos compreender nada. E tem muita gente que não faz parte da festa de meu carregócio, por isso Deus vão fazer a festa dele no cemitério. Na parte de trás do jardim, existe um lugar sagrado para a couce. Lá está o peão branco. Nas epidemias, prepara-se um banho lá. A couce anuncia o que deve ser feito. Ele indica receitas. Ele mostra os remédios. Quando a couce anuncia algo, ele se mostra através de um sinal, um feixe de luz. A Casa das Minas comemora a festa do Toiacosse-Sapatá no dia de São Sebastião, pois antigamente as cerimônias de culto aos voduns só podiam ser realizados sob o pretexto das festas católicas. Tudo. E aí eu vou comprar tudo que é necessário para essa obrigação. Tudo. E é muita coisa. E eu já vou começar dessa semana. Festa muito cara, que no mínimo ela vai uns 2.000. E aonde eu vou achar esses 2.000? Eu sozinho? Eu nem procurei, porque ontem eu procurei demais. As cozinheiras vieram de muito longe. Dona Deni faz muitas exigências quanto à precisão no preparo da comida de obrigação. Para esta festa grande, necessita-se toda ajuda.
É uma coisa que você tem que fazer certo. Não é de gosto, é que faça certo. Porque isto não é para mim, não é para nós todos, em geral. É o povo em geral. Porque quem tem que gostar são eles, os outros. E eu quero é fazer que não dê prejuízo da casa. Uma coisa errada, uma coisa à toa, para dar prejuízo para a casa, não gosto de fazer. Gosto de fazer uma coisa direitinho. Eu luto, ando. Tá vendo? Aquilo ele divide todinho. Mas ele não vai comer nada. Se leva na presença dele, porque é para ele aquilo. E eles são exigentes demais. Não se pode fazer e distribuir. Que ele quer ver, porque se não tiver direito, não dá. Não, nem bota lá, porque ele vai chegando e vai mandando tirar. Ele vou assim, tira isso daí, ó. Por quê, meu filho? Porque não presta. Você não está vendo que ele não presta? Ou você não enxerga bem? Aí a gente tira. Tira ele daí, bota, deixa isso. O que eu vou fazer, você é que sabe, quem fez isso aí, dê para quem fez. Ele sabe o que ele vai fazer. As vodunces querem que os voduns venham. Às vezes, elas acenderam uma vela. Na festa, ele explica o seu silêncio. Os voduns conversam entre si e dão conselhos. A dança é o contato dos voduns com o povo. A primeira noite da festa grande. Inicia-se com a ladainha católica em frente ao presépio. No dia 24 de dezembro, à meia-noite, as vodunces da Casa das Minas colocam no presépio da varanda 2 imagens do menino Jesus nu. À meia-noite do dia 31 de dezembro, elas são vestidas com leves camisas de cetim branco e são postas de pé. Antigamente, começava nesta época a festa para Zomadono, o dono da Casa das Minas. Celeste diz que o dia 19 de janeiro também pertence à família real de Davice, devido às 2 imagens do menino Jesus no presépio. Elas seriam Tossé e Tossá, os filhos de Zomadono.
tem uma missão. E esta missão é realizada com dança e música. Fica muito mais difícil sem a dança. Sentadas ao redor da mesa seria muito penoso. Sem a dança, a gente teria medo do transe. Sem a dança, todos têm, quem não tem, né? A pessoa só perde aquele medo quando está no meio dos outros, dançando e tudo. Mas enquanto você está sozinha numa casa ou numa coisa, a pessoa fica horrorizada. Vê aquela pessoa que se aproxima de você, depois você perde o equilíbrio do corpo, perde tudo. Você nem sabe se está vivo, mas nem se está morto. Isso é uma coisa que é preciso muito cuidado. Essas que são as razões. Quem está aí? Segundo dia da festa para Toia Cosse Sapatá. Hoje é a grande festa dos voduns de Dona Denis e Dona Maria. Ela começa com a missa matinal na igreja de Santo Antônio, no centro da cidade. Ela sai de casa como Dona Denis, volta como Senhor Lepom para a Casa das Minas. O tocador Ribamar, seu filho, saiu logo cedo e espera pacientemente perto da igreja. Na ida, Dona Denis me explica por que ela estava saindo descalça. Durante a missa, o seu vodum iria baixar nela, tendo então que tirar os sapatos e segurá-los debaixo dos braços, o que sujaria o seu vestido, e seria mesmo uma pena. Assim, ela preferia já deixar os sapatos na Casa das Minas e ir descalça. Depois da missa, vamos com o vodum Lepom para a Casa das Minas. Ninguém fala nada. Ao entardecer, chegam os convidados. Eles esperam pelos ritos de purificação, que deve livrá-los de forças negativas e preocupações. Em seguida, a ladainha católica. E quem sabe, talvez os voduns dancem ainda tarde da noite. Vodum Alogue em Maria e Vodum Lepom em Denis. Eles estão vindo do assentamento de seu vodum pai a Cosse Sapatá. Ninguém olhou para lá. Ninguém ouviu. Quando eles cantaram em frente ao assentamento de Acosse.
os 2 irmãos. É a entrada deles, nem tanto para nós, os convidados, mas sim para seu pai, Toia Cossi. Epa, quem colocou isso aqui? É só para reza. Mas isso não, isso tá filmando aqui, não pode ser de ideia posso. Primeiro esse aqui é a reza. Esse aqui que é o primeiro. Abrir. Que é isso, que é isso? Não, mas tem que ter. Já botei o milho, o outro. Olha, tira aquele negócio ali. Como foi que esse moço entrou para botar isso aí? Eu estou limpando aqui para fazer as coisas dele e entra. Tá, tira aquela máquina de lá. Deixa eu arrumar logo aqui. Não, mas tira primeiro aquela máquina. Bote ela lá na outra sala. Tá. Não pode. Tá vendo, meu filho? Tá. Isso é coisa de ideia, não se pode fazer com filme. Não pode ser. Não tá nem ligado. É só pra. Ele falou, ele viu, tá ligado, digo, não tá ligada. Mas esse bicho feio aí tem que tirar. Aí eu tirei, joguei do outro lado e foi que vocês têm uma imagem do início da pregação. A Cossi é cientista. A Cossi é o senhor das plantas. A Cossi não tem poder sobre a morte. Ele pode ajudar, ele sabe tudo, mas a ele foi imposto o limite de que ele não pode adiar o dia da morte previamente fixado. Agora essa aqui é a festa do meu pai Acosta. Se chama limpeza. Limpeza aqui dentro é perigoso mesmo. Quer dizer, para a pessoa que não está vendo o que é, mas vem gente de toda espécie, todo tipo de coisa. Aquilo é uma limpeza. Agora, você que está com sua máquina, suas coisas, não está vendo aquilo, mas pode arriscar, sabe, sobrecarregado de coisas dos outros, que você não sabe quem são aquelas pessoas que estão se abaixando ali para se limpar. E nem o que eles fazem, nem o que deixam de fazer. E não é bom, não é? Então os outros não deixam fazer filmagem, não. Oito e meia. Som fiel de súplicas, como ontem. Cantigas religiosas para saxofone e trompete. Os cânticos africanos começam na sala grande em frente ao altar dos santos católicos. Deus, Babá, é homenageado. Todos os santos são homenageados. Chamam-se todos os voduns. Os tocadores devem se preparar. Zomadono chama todos para entrarem. Vêm os mais velhos. Cada um se apresenta. Zomadono, Dadaho, Nae, Naiadono, Dosso, Sepazim, Bediga, Aronovisava.
voduns narram seu destino em seus cânticos. Os cânticos pertencem a eles, não são nossos cânticos. Tossá é o guia, pois é o mais amado por Zomadono. Os gêmeos Tossá e Tossé cantam. Dossu que passou a coroa real para Bedigá, pois ele prefere vaguear. Badé que rege o raio briga com Lissá, o sol. Lissá anda muito com Bossucó, da família de Odã. Lissá quase abandona a família de Keviossô. Badé pede explicações. Aí, não deve se dar por satisfeito. Sempre o irmão é que é o rei. Uns também sempre são os outros. Não tem pernas, seus dedos devorados pela metade, por isso ele não pode se tornar rei. Azonce se tornou rei no seu lugar. Acossi mora longe de seus dois irmãos, Azonce e Azile. Naê, da família de Davice, a mãe de todos os voduns, pergunta a Azonce e a Azile pelo terceiro irmão. Ela reúne os irmãos na festa de São Sebastião. Houve uma interrupção porque tocaram errado, não porque cantaram errado. As pessoas tocam, cantam os voduns. Bora aqui. Tá preparado? E aí, Marcelo? Oi. Vem cá. Bossá procura seu irmão Bossucó. Onde ele está? Ele está com Lissa? Lissa, o sol. Mais uma vez surge a briga entre Keviossô e Odã. Vejam onde ele se escondeu. Bossucó se transformou numa cobra, se escondeu no cupinzeiro. Senta aí, aqui.
canto de despedida de Naé. Os outros mantêm o lenço dobrado como uma venda nos olhos. Não para parecer choro, é uma alusão ao comprimento no comé. Toca-se com a testa o chão de Naé. São oferecidos cânticos a todos os voduns. A festa termina. Os voduns se retiram. No dia seguinte, os voduns deixaram os corpos das vodunces. O toque da terceira noite não vai se realizar. Entretanto, a festa ainda não terminou. Jono, a segunda parte da oferenda. De novo os mesmos alimentos rituais. O mesmo número de animais. Antigamente, às vezes, 40 galinhas antes e 40 para o jono. Só as vodunces. Os voduns não vêm. De manhã, nadopé. Só as vodunces. Fim. Depois de cada festa, para seguir viagem, nenhum banho. Um dia depois do jono, no nadopé é distribuído o que sobrou, o banho e tudo. Tudo é retirado para se fazer a limpeza. No nadopé recebe-se uma advertência. Os voduns não vêm. No dia seguinte à festa. Visita de uma delegação de vodunces vinda do sul. Elas estão de passagem. Esse pessoal quer fazer as religiões uma brinquedo, uma coisa. A gente brinca, mas tem que saber como. A gente brinca. Eu perguntei para elas, o que vocês estão fazendo lá na casa de vocês para Coça-Patá? O que estão fazendo para as onças? E o que é que estão fazendo para Azire? Teve um, eu sou de Azire, você é de Azire. Está andando pelo mundo agora, passeando, e é obrigação. Não faz, dia nenhum. Os voduns já fazem as próximas exigências às suas vodunces. A Rambam, Sábado de Aleluia, Festa do Divino Espírito Santo,
Santo Antônio, o aniversário de Polibogi. São Benedito, o aniversário de Averequete. São Cosme e Damião, a festa das crianças Tossá e Tossé. Santa Bárbara. Natal, a festa de Noxenaé. Festa dos Reis, o aniversário de Dossu. E aí, novamente, a festa de Toia, Costa e Sapatá. Porque é uma responsabilidade muito grande. Parece que não é nada, mas é uma grande responsabilidade. Penso em Hubert Fichte. Os Voduns são diferentes na Casa das Minas. Não existem quadros, nem imagens. A gente tem obrigação para com o Vodun, não para com um quadro. Um quadro é algo sem vida. Fecha ali com a vovó. Essas mãos aleijadas, fácil de deixar aberto.